Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Chá das Morávias. Nós estamos muito felizes de continuar essa jornada com vocês. Eu sou a Luísa, para quem lembra de mim na primeira temporada, e eu tô aqui com a Amanda. Ela é nova e ela vai se apresentar para vocês. Oi, gente, tô muito feliz de estar no Morávias nessa nova temporada. Eu sou a Amanda, tenho 20 anos. Eu sou sou natural do sul de Minas Gerais, mas atualmente eu moro em Bauru, São Paulo. E acredito que seja isso. Sim. Essa nova temporada, essa segunda temporada, a gente vai tratar sobre um novo tema. E esse novo tema, na verdade, são multitemas, né? A gente vai falar sobre hábitos e rotinas espirituais, sobre espera, sobre descanso, sobre produtividade, sobre confiança, enfim. São muitos assuntos, são 4 temas principais. Maiores. E depois 3 episódios relacionados a cada tema. E a gente tá muito feliz, porque a gente acredita que vai ser uma temporada muito abençoadora. E esse episódio especial, eu tô muito animada por ele, porque vai ser com a Vanessa Belmonte, ela é a nossa convidada especial. Vanessa, por favor, se apresente pro pessoal, para eles te conhecerem um pouco mais, para aqueles que não conhecem ainda. Olá, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, meninas, pelo convite. E eu também tô animada para essa nossa conversa. Eu sou natural do Paraná, mas eu moro em Belo Horizonte já há bastante tempo, então sou quase uma mineira. Sou da Igreja Esperança, aqui em BH, participo também do Ministério do Labri Brasil, onde a gente desenvolve esse diálogo da fé com a realidade, com todas as áreas da vida. E também sou da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, onde eu trabalho também com a coordenação de cursos e alguns projetos. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês. É uma alegria pra gente. Pra gente também. Eu achava que você era mineira, na verdade. Eu sempre achei que eu era assim mineira. Eu disfarço muito bem. Sim. Só não encontrar um mineiro de verdade, que daí quando eu falo qualquer coisa com R, eles já falam, você não é daqui. E eles sempre perguntam se eu sou de São Paulo, sempre. Sério? Nossa, pra mim não tem nada a ver o sotaque de São Paulo. Pra mim você tem um puxadinho Um jeitinho mineiro. São muitos anos de convivência. Um cantadinho. Se ela também achou, então você tá passando o teste. Tem algo sobre os mineiros. Meninas, é isso mesmo. Sou quase uma mineira. Sim. Quase lá. Mas então esse papo ele vai ser muito interessante, porque a gente vai conversar um pouco sobre hábitos e rotinas espirituais. E esse é um tema que você também tem trabalhado bastante, né, Vá? Que você, inclusive, até lançou um livro. E, se eu não me engano, ele tá na nossa cenografia. Eu só não sei. Eu acho que ele tá aqui embaixo, né? Ali embaixo, o box. Tá faltando um. Ah, é verdade. Tá ali. A gente colocou na cenografia. Não sei se vai dar ver, porque ele tá atrás de mim, Não dá pra ver, mas tá ali. Mas, gente, nós somos... As duas começaram a ler, as duas amaram os seus livros. Muito bom. E você tem trabalhado sobre esse assunto, não só com os livros, né? Mas já há um tempo, né? Pelo que eu tenho te acompanhado e visto. E eu queria saber... como foi pra você iniciar esses hábitos e rotinas, né? Porque isso é algo que não vem de uma hora pra outra. Tem sempre um começo. E como que foi pra você? Quando que você percebeu que era necessário na sua vida? E como foi pra você implantar esses hábitos e rotinas espirituais na sua vida cotidiana, né? Muito bom, meninas. O meu tá aqui também, ó. São lindos, muito lindos. Muito lindos. Pois é, gente. Fico muito feliz que vocês estão lendo. Me deem feedbacks depois, me contem. Com certeza. Pode deixar. Como que vocês estão mergulhando aí nesses assuntos. Pois é, eu sempre tive muita curiosidade, desde criança, para conhecer a Deus. Eu sempre me interessei por esses assuntos de fé. Mas eu acho que o normal é a gente sempre deixar Deus meio que na periferia das nossas vidas, assim. A gente continua vivendo a vida normal, entre aspas, e é como se Deus fosse alguém que a gente recorre de vez em quando, né? Ou quando a gente está desesperada e precisa muito de um socorro, e aí a gente vai lá e lembra de orar. Mas durante muito tempo Deus ficou separado. E aí eu acho que foi, enfim, a influência de vários fatores, né? A influência da igreja, do Ministério do Labri, porque o Labri foca muito nessa compreensão, né? De Deus está caminhando conosco momento a momento, né? É isso que o Schaeffer fala no livro Verdadeira Espiritualidade,
que a verdadeira espiritualidade é essa fé, esse caminhar com Deus momento a momento. Então, traz essa integralidade, né? Deus não está separado, Deus está presente o tempo todo conosco. Então, eu acho que esses últimos 10 anos da minha caminhada, isso foi ficando cada vez mais claro, né? Eu estou no Labri, já vai fazer 16 anos esse ano. Então, a gente vai aprendendo e entronizando esses aprendizados, e isso vai se tornando parte da nossa vida prática, real. Então, eu acho que nessa jornada aí desses últimos 10, 15 anos, essa realidade de Deus foi ficando mais clara para mim. E foi ficando mais natural essa experiência momento a momento. Então, Deus está comigo enquanto eu trabalho, Deus está com a gente aqui enquanto a gente tem essa conversa, Deus está com a gente quando a gente trabalha, quando a gente cuida da casa, quando a gente cuida da família, em todos os deslocamentos. E aí isso traz mais leveza e também traz mais realidade para a nossa experiência de relacionamento com Deus, que eu acho que esse é o ponto principal, aonde entram as disciplinas espirituais, né? A gente perceber essa realidade também tem a ver com você criar hábitos, como vocês falaram, né? Esses hábitos serem repetidos de modo que viram ritmos, e esses ritmos serem repetidos de modo que vira rotina. Então, aí Deus faz parte da nossa vida mesmo, e eu acho que esse é o ponto de nós sermos cristãos. O que significa nós sermos cristãs? Nós temos um relacionamento pessoal com o Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo. O seu Espírito habita em nós e nos conduz nesse relacionamento. Nos ensina as verdades quando a gente lê a palavra de Deus, fala conosco, nós escutamos a voz do Senhor ali quando a gente lê, medita na palavra dele. Através da oração a gente conversa, a gente se expõe, a gente se coloca diante do Senhor. Então nós somos essas pessoas, esse povo que tem um relacionamento real com Deus Todo-Poderoso. E isso tem que aparecer na nossa rotina, isso tem que estar presente nos nossos ritmos. E por isso que é tão importante essa nossa conversa. Sim. Inclusive, é muito legal você falar, né, que sempre teve essa curiosidade, esse interesse de conhecer mais a Deus desde criança, porque eu também, assim, né, nasci e cresci dentro da igreja, mas sempre existia uma inquietação dentro de mim de, tipo, não pode ser algo que é só nos domingos, sabe? Não é uma coisa que faz parte meramente da minha vida, da vida da minha família, só aos domingos. E por meio da minha família, mas também por meio de algumas outras pessoas, eu fui aprendendo sobre esses hábitos, sobre essas rotinas espirituais, e eu gostei muito do que você traz nos seus livros, porque acho que algumas coisas ficaram ainda mais claras pra mim. Porque ao mesmo tempo que eles são muito profundos, que ele é muito profundo, ele é muito simples e muito fácil de compreender, né? Por exemplo, nas disciplinas espirituais mais básicas e clássicas ali, oração, jejum, leitura da palavra, meditação, a gente estava até conversando sobre como muitas vezes a gente percebe que aquilo não faz parte da nossa rotina, que a gente conhece, mas determinado hábito não faz parte, né? Por exemplo, a meditação é algo que eu mesma preciso melhorar muito. Então, por meio dos livros, enfim, eu falei, nossa, eu preciso colocar mais isso na minha rotina, trazer Deus mais, né, pro meu dia a dia, pro meu contexto. E não só isso, como também essa compreensão de que a oração não é só um momento do meu dia, sabe? Mas que Deus caminha com a gente durante todo o dia, que Ele tá ali acessível. E uma das disciplinas, que eu não lembro agora qual você coloca também sobre a questão da gente fazer pausas no nosso dia para ter esse tempo com Deus. E isso para mim é muito, muito legal. Estácio. Isso, essa mesma, exatamente. Sobre você parar para que a sua vida tenha um ritmo diferente também. E que também já tá atrelado um pouquinho ali ao descanso. Sim, uma coisa que você comentou, né, sobre... porque vocês deram seus testemunhos... Comigo foi um pouquinho diferente. Eu também sempre fui de lar cristão. Mas eu tive uma fase da minha vida em que eu me distanciei de Deus a ponto de pensar assim, tipo... como que eu tenho acesso a esse Deus assim e ao invés de buscar, eu me afastei? E Deus tratou no meu coração de forma a que eu voltasse a buscá-lo, né? E
E eu percebi dentro deste meu momento em que eu voltei a buscar, principalmente durante a pandemia, foi uma época em que eu me acheguei mais a Deus e eu me familiarizei com o termo corandeu, que me ajudou muito a entender essa questão, tipo assim, de Deus ele está presente e você está vivendo diante da face de Deus todos os dias. Porque às vezes a gente se depara com cristãos que se dizem cristãos, mas não vivem isso, né? Parece que não vivem como se Deus estivesse no dia a dia deles, porque, não sei, talvez eles não sintam isso, talvez eles não se aproximem de Deus. Seja uma ideia distante, né? Sim, às vezes Deus parece distante pra eles, e essa questão é que, tipo, na verdade, eles se fazem distantes, né? Porque Deus, na verdade, ele está lá, de braços abertos, a nos receber, e a gente que se afasta dele. E a partir do momento em que eu entendi que eu vivo diante da face de Deus e Ele está presente no meu dia a dia, então eu comecei a buscar mais, e foi a partir desse momento que que esses hábitos, eles foram se... E assim, nem sabendo, conhecendo esse termo hábitos e rotinas espirituais, né? Foi mais um negócio assim, que eu comecei a buscar mais, minha vida devocional começou a ser mais disciplinada, eu comecei a estudar, a orar mais, passar mais tempo com Deus. E desde então, as coisas mudam, né? Deus, ele trabalha no nosso coração, ele trabalha para que a gente cresça e amadureça espiritualmente, porque quando a gente é convertido, Sim. a gente precisa, não é de uma hora para outra, essas coisas acontecem progressivamente, né? E é algo assim, importante, imperativo que a gente busque a Deus dia após dia, através de oração, através da leitura da palavra, através das disciplinas, para que a gente possa se achegar nele, né? E chegar a um ponto em que a gente consiga ver realmente Deus conosco todos os dias. E isso é uma coisa que realmente não vem de um dia para o outro, né? É uma coisa que acontece progressivamente. E é isso que a gente está querendo tratar aqui, né? Sobre a vida devocional, sobre piedade, sobre esses hábitos. Porque muitas vezes a gente falha no nosso devocional. A gente não consegue manter essa constância, a gente não consegue, em meio às nossas rotinas caóticas, a nossa correria do dia a dia. E por que isso acontece, né? Por que a gente falha tanto? Porque quando a gente tá com Deus, é um tempo tão bom. Sim. A gente... ele alivia nossas dores, ele alivia os nossos fardos, ele traz calma. E por que a gente negligencia tanto, né? Esse privilégio que é realmente estar com Deus. Você sabe Não, meninas, vocês falaram coisas muito legais. Obrigada, Amanda, pelo feedback do livro. Eu fico muito feliz e eu espero realmente que esse livro seja uma ferramenta para ajudar vocês, ajudar todas as pessoas que estão ouvindo a gente a encontrar um caminho, sabe? Porque muita gente fala tudo isso que você falou, Luiz, e fala, mas por onde que eu começo? O que eu faço? Então, a ideia desses livros foi justamente ajudar e mostrar esse caminho. E como você falou, Lu, é uma jornada que vai levar a vida inteira, entende? É um caminhar com Deus. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender. Para isso se tornar uma realidade, para esses hábitos se tornarem reais e fazerem parte da nossa vida mesmo, a gente tem que perceber que não é só mais uma tarefa que eu faço no meio de um monte de outras tarefas. Não é só alguma atividade específica, igual eu tenho os livros da faculdade para ler, eu tenho os cursos do meu trabalho para fazer, eu tenho um outro livro, que é a Bíblia, que é o livro da igreja que eu tenho que ler. Não é isso, entende? Não é igual às outras coisas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é esse, que nascer de novo, ter um relacionamento com Deus, realmente é o fundamento de tudo que a gente faz. Só que para isso ser real, ele precisa estar no centro da nossa vida, entende? E até essa percepção de que eu não estou no centro da minha vida é algo que a gente vai aprendendo gradativamente com o tempo, conforme a gente vai conhecendo mais a Deus, se expondo a Ele, lendo mais a sua palavra, conhecendo mais a Ele, caminhando com uma comunidade de fé, com a igreja. Então, pensa nisso. Imagina que hoje a gente comece a nossa amizade. Nós três aqui. Eu, Luiz e Amigas. Amanda. Sim. Amigas. Como que essa amizade vai se desenvolver? Poxa, a gente vai ter que conversar mais, não é? Não adianta só ter essa conversa aqui de 40 minutos.
Como eu moro em outra cidade, eu vou ter que ligar para vocês vão ter que me ligar, a gente vai ter que fazer chamadas de vídeo, mandar muitos áudios uma para outra, compartilhar coisas do dia a dia, não só quando estiver tudo bem, mas vocês conhecerem também as minhas lutas, as minhas tristezas. A gente vai orar juntas, vocês vão orar por mim, eu vou orar por vocês, vamos compartilhar pedidos de oração. Vamos nos alegrar quando coisas boas acontecerem uma na vida da outra, vamos nos compadecer quando coisas difíceis acontecerem. Enfim, assim que for possível, a gente vai tentar encontrar, vocês vão vir aqui para BH, eu vou ir para Bauru. E aí essa amizade vai se desenvolvendo, entende? Nos altos e baixos, nas lutas. Vão ter dias muito corridos que eu não vou conseguir ter 1 hora de conversa com vocês. Aí, mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar um áudio e falar: ei, Luiz, só para te mandar que eu tô com saudade, espero que dê tudo bem hoje na gravação do programa, um abraço grande, Deus abençoe vocês. Por que eu tô dizendo isso, gente? É a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa. Eu comecei a conhecer esse Deus agora, eu tive contato através de uma igreja, ou através de um amigo cristão, ou eu sempre fui de uma família cristã, mas aquilo nunca fez muito parte da minha vida. Em algum momento, aquilo vira uma realidade e eu tenho a fé que o Espírito Santo gera no meu coração. Ele abre os meus olhos para eu me render aos pés do Senhor e para desejar entrar nesse relacionamento com Ele. Porque é a ideia do casamento mesmo, a gente passa a ter uma aliança. Acontece algo que faz com que a gente tenha agora um relacionamento com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Só que eu não conheço Ele direito ainda. Eu não sei muito bem quem Ele é. Eu posso ter várias ideias distorcidas a respeito de Deus, por causa da minha cultura, dos filmes que eu assisti, das coisas que as pessoas me falaram, o senso comum, as piadas, os memes. Então, tudo isso interfere, gente, na nossa ideia a respeito do Senhor. Então, eu vou começar essa amizade com Deus. E Jesus deixa isso claro, que Ele quer ser nosso amigo. Essa imagem da paternidade também é outra imagem que Jesus deixa claro nos evangelhos para nós, né? Deus se torna o nosso Pai. Então, imagina isso, só que isso só começa agora com o nosso novo nascimento, digamos assim. Isso vai ser desenvolvido ao longo de toda a nossa vida e quando Jesus voltar, por toda a eternidade. Pensa que Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que não é lendo a Bíblia inteira uma única vez que eu vou fechar e falar assim, pronto, agora eu já sei tudo sobre Deus, já conheço Deus, Ele já é meu amigo, meu melhor amigo. Não é assim que funciona, entende? Então, a gente precisa se dedicar para esse relacionamento. Então, mesmo que eu não consiga ficar 1 hora inteira em oração com Deus, em leitura da palavra, tem esses pequenos momentos ao longo do meu dia, onde eu converso com Ele, onde eu exponho o que está acontecendo, onde eu peço socorro, ou onde eu adoro, eu agradeço, eu reconheço que Ele está comigo ali. Então, do mesmo jeito que uma amizade natural, igual eu dei o exemplo aqui da nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus é algo que vai se desenvolver ao longo do tempo, mas que para isso acontecer, eu preciso me engajar ativamente. Eu preciso estar presente para esse relacionamento. Então, do mesmo jeito que eu dei o exemplo da gente, nós nos tornamos amigas hoje. Depois eu nunca mais falo com vocês. Eu não mando uma mensagem no WhatsApp, a gente não combina de ligar. O que vai acontecer? Eu posso dizer que eu conheço vocês e sou amiga de vocês, mas de fato mesmo a gente ainda não tem um relacionamento, entende? E é isso que acontece com muitos cristãos. Eles vão na igreja de vez em quando, mas nunca leem a Bíblia, nunca oram, nunca se engajam nesses hábitos, nessas atividades que vão aprofundar esse relacionamento. E aí é que muitas pessoas se enganam, achando que são cristãs, que conhecem a Deus, que está tudo bem, mas quando na verdade não tem relacionamento nenhum com o Senhor. Elas continuam vivendo as suas vidas a partir delas mesmas. E esse é o nosso desafio, justamente porque a gente tem a tendência já de colocar a gente no centro. Esse é o maior desafio da nossa cultura atual, né? A cultura do selfie. Então, a gente acha que a nossa vida é sobre nós. Então, todos os dias eu acordo pensando só em mim mesma, nas coisas que eu tenho que fazer, no meu trabalho, nas minhas lutas, nos meus projetos, aquilo que eu quero que dê certo.
Aí eu recorro a Deus, que está lá na periferia da minha vida, como um gênio da lâmpada, e chego para ele com os meus pedidos. Deus, abençoa meu trabalho. Deus, me dá um namorado. Deus, abençoa meu casamento. Nossa, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu estou no centro. Tudo é sobre mim. E é esse ponto que a gente precisa romper. E isso acontece à medida que a gente se expõe ao Evangelho, à medida que a gente medita nas Escrituras, que a gente passa tempo ali com Deus, deixando o Espírito Santo nos moldar, nos transformar. Mas aí você pode falar assim, nossa, mas eu até entendo assim, né, a nossa amizade aqui, porque eu tô te vendo, a gente consegue conversar, mas Deus é tão difícil, eu não vejo Ele, como que eu vou ouvir a voz dEle? Como que eu vou saber que Ele está comigo? E esse é um ponto legal, que o C.S. Lewis fala, inclusive, Deus está mais perto de nós do que eu tô aqui de vocês, do que a Amanda está aí do seu lado, Luiz. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O próprio Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que sustentou Ele também no tempo que Ele viveu entre nós, agora habita em nós. E isso é muito mais poderoso do que foi em toda a trajetória narrada ali nas Escrituras, né? Porque ali o Espírito Santo não estava presente em todas as pessoas o tempo inteiro. Então isso foi uma graça que aconteceu no dia de Pentecostes, só depois de Jesus ressuscitar dos mortos. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Então agora nós temos esse privilégio de ter o Senhor muito pertinho. Por isso que quando você abre sua Bíblia, você começa a orar, Deus está mais perto de você do que o seu amigo aí do seu lado, do que a pessoa mais próxima de você. E isso, como a Luísa falou, é um grande privilégio. É um mistério gigantesco e, ao mesmo tempo, é uma graça maravilhosa que a gente precisa aproveitar. Então, tem muitos detalhes nisso, né, que a gente pode se aprofundar ao longo da nossa conversa. Mas um ponto importante que eu queria destacar era esse. É um relacionamento pessoal, então você precisa se dedicar para ele ao longo do seu tempo. E é um relacionamento que quanto mais você se dedicar, mais você vai conhecer a Deus, mais Ele vai ser seu amigo, mais você vai perceber a vontade dEle te conduzindo, mais você vai ficar sensível à voz dEle ao longo do seu dia. Agora, para isso acontecer, você precisa se engajar, né, com o seu corpo, totalmente, com a sua mente, com o seu foco, com a sua atenção. E é aí que entram as disciplinas para nos ajudarem. Sim. O que você falou sobre se engajar com todo o seu corpo, uma das disciplinas que eu gostei muito de ler sobre é sobre o jejum. Que você fala que o jejum, ele toca nos nossos desejos, nas nossas vontades. E eu nunca tinha, pensado no jejum dessa maneira. Então, se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso também, essa questão de como tá tudo envolvido e como também até o modo como a gente comer tem a ver ali com o nosso relacionamento com Deus. Sim. Com certeza. Isso é algo também que a gente às vezes distorce o entendimento, porque quando você pensa em hábitos espirituais, disciplinas espirituais, sei lá, tá naquela regiãozinha espiritual ali, não tem nada a ver com a realidade física e com o meu corpo. Mas isso é um engano, é uma forma distorcida de ver a realidade. Espiritual tem a ver com a presença do Espírito. Tudo na nossa vida é espiritual. Porque Jesus Cristo é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Não tem nada onde Deus não esteja presente, não tem nada onde Deus não seja Senhor, não esteja conduzindo. Então, tudo que a gente faz é também espiritual. E a prática do nosso relacionamento com as pessoas depende do nosso corpo, não depende? Eu estou aqui falando com vocês, então eu estou exercitando aqui as minhas cordas vocais, estou enxergando vocês, estou ouvindo vocês, minha mente está prestando atenção, estou percebendo o que vocês falam, processando isso, ao mesmo tempo meus sentimentos estão envolvidos, eu sinto alegria, sinto tristeza, então é a mesma coisa na prática das disciplinas espirituais, todo o nosso corpo está envolvido, e cada disciplina toca uma parte específica do nosso corpo, que consequentemente transforma algo do nosso coração, da nossa vida espiritual, nos formando e nos transformando. E isso acontece com todas as disciplinas. Se você pensar na oração como essa conversa, então a oração todas essas coisas que eu acabei de falar. Eu vou falar, mas eu também vou ouvir,
E aí, através da leitura da palavra de Deus, quando a gente está lendo ou meditando nessa palavra, ou escutando essa palavra em áudio, né? O Espírito Santo vai aí falando conosco, deixando essa palavra ser viva. E aí eu fico processando mentalmente, né, isso que eu estou lendo ou que eu estou ouvindo, compreendendo isso vai alcançando camadas cada vez mais profundas do meu coração. E o jejum é uma disciplina muito especial, porque ele alcança os nossos apetites, a nossa fome, aquilo que controla a gente. E aí a gente vai perceber, quando a gente faz jejum, que a gente tem fome, né? Que a gente se incomoda, gera um incômodo grande quando você fica muitas horas sem comer. E esse aspecto de você deixar de comer, se abster do alimento, que é bom e é saudável e a gente recebe com ação de graças, mas a gente se abstém do alimento para se alimentar da palavra de Deus. Então, é mais ou menos aquela cena que aconteceu com Jesus, quando os discípulos chegam, oferecem comida para ele, aí ele fala que não vai comer. E aí eles ficam em dúvida, né? Nossa, será que ele tinha algum lanche escondido? Será que ele trouxe um sanduíche e a gente não viu? Será que alguém deu comida para Jesus? Uma barrinha de proteína. Será que alguém veio aqui e deu alguma comida para ele quando a gente estava fora? E aí ele fala que não, que ele tem uma comida para comer, que eles não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. Tem outras passagens que Jesus fala que ele é o pão que alimenta, o pão da vida, ele é a água viva. Então, quando a gente se abstém da comida, não é simplesmente igual essa moda de jejum que está por aí, né? Você faz jejum, então você se abstém durante algum período de horas, mas você continua trabalhando, você continua estudando, você continua fazendo todas as coisas normalmente. O jejum é se abster da comida para você se alimentar da palavra de Deus. Então, o ideal é que você faça o jejum num momento em que você pode ficar em casa, por exemplo, onde você pode abrir a sua Bíblia e se alimentar dessa palavra, meditar nela, buscar o Senhor através desse momento. Você vai se colocar diante dele de modo especial, se aquietar diante dele, e em oração, abrir esse espaço para o Espírito Santo te alimentar, te fortalecer, te sustentar naquilo que você propôs ali, porque o jejum sempre tem um propósito, né? Um motivo por trás de você estar fazendo aquilo. Então, com certeza, o jejum é uma das disciplinas que alcança o nosso corpo como um todo e vai nesse ponto, né, dos nossos apetites, da nossa fome, aquilo que faz com que a gente tenha vontade de fazer as coisas, de correr atrás das coisas. E como nós temos o pecado que nos atrapalha, a nossa fome vai ser por muitas coisas distorcidas. Sabe aquilo que quando você gosta daquela comida que não faz bem, você sabe que aquilo não faz bem, os nutricionistas falam que são os alimentos proibidos, mas poxa vida, seu apetite ainda está naquilo. Mas, sim, poxa, famoso, ai, que sede de coquinha. É uma Coca-Cola. Não existe sede de coquinha, mas... Exatamente. Então, todos os nutricionistas falam, não coma essas porcarias, isso vai te fazer mal, mas a gente tem prazer nisso, entendeu? Um pacote de batata frita na frente de um bom filme, enfim, aquelas comidas que você sabe que faz mal, tem componentes químicos lá, mas você tem prazer naquilo. Então, isso também acontece com a nossa vida espiritual. Tem uma série de coisas que Deus fala para a gente não fazer, para a gente não tocar, para a gente não se alimentar. E hoje a gente pensando também em termos de consumo de informações, de redes sociais, tem muitas coisas que são lixo, tem muitas coisas que fazem mal para a nossa saúde. Só que a gente está lá, a gente está consumindo, a gente está comendo essas coisas. Sem nem perceber às vezes. Sem nem perceber. E treinar os nossos apetites é difícil. Então, por isso que o jejum, ele toca fundo nisso. Porque a gente vai aprender a dizer não para aquilo que muitas vezes é prazeroso e que a gente se sente bem com aquilo, para falar sim para a palavra de Deus e a vontade dele. Então, é treinar a nossa vontade para se submeter à vontade de Deus. Treinar o nosso apetite para deixar de gostar do caminho mal e sentir prazer no caminho do bem. Treinar o nosso gosto, o nosso paladar,
para se abster daquilo que faz mal para a nossa vida espiritual e nos afasta de Deus, e aprender a gostar daquilo que faz bem e nos aproxima de Deus. E isso alcança todos os nossos hábitos, todos os nossos vícios, tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer e às vezes a gente nem percebe. Então o jejum é muito poderoso nesse sentido por isso, porque ele tem ele alcança esse lugar, sabe, de treinar o nosso apetite. Sim. E a gente vê, às vezes, que o jejum os outros hábitos também, as outras rotinas, né? A meditação, a oração, a leitura, às vezes parece tão comum aos nossos ouvidos, né? Tipo, a gente tá no meio cristão, então a gente ouve, assim, tipo, sobre jejum, sobre oração. Então, é comum aos nossos ouvidos, só que se você for ver, a gente realmente não tem feito isso, né? Não é algo que realmente tá intrínseco em nós. É algo assim, tipo, você faz jejum? Quando eu tô precisando de alguma coisa, assim, aí eu jejuo uns dias, né? Tipo, Sim. ou, enfim, quando eu tô precisando, aí eu oro um pouquinho mais. Mas é uma coisa, assim, que muitos de nós, muitos cristãos, às vezes, não estão habituados realmente a isso. E no seu livro você fala muito sobre a importância disso de uma forma prática, assim, você traz realmente a importância disso na sua vida comum. E você percebe que o quanto que você não estava fazendo aquilo Sim. te afeta. Por exemplo, a meditação. Quando eu li o capítulo da meditação, eu percebi o quanto que eu não estava fazendo meditação no meu dia a dia. O quanto que era uma leitura muito mais de checklist, sabe? E, inclusive, você até fala no seu livro, né, sobre essa questão de nós estarmos ligados na videira e a nossa vida espiritual, ela deve ser isso, deve ser a gente ligado na videira, não um checklist, né, uma outra demanda que a gente cumpriu, um checkzinho que a gente colocou na nossa lista de tarefas, junto com outras 1000, né, e na verdade, deve ser algo, uma coisa que saia de dentro de nós, intrínseco a nós, né? A gente está ligado, a gente precisa disso. A gente é disso que sai vida, né? É desse relacionamento com Deus que sai a vida. E às vezes isso é uma coisa que nós nem percebemos, né? No nosso dia a dia passou tão batido. E quando a gente para se deleitar nessa questão da meditação, você para ler, realmente entender, assim, porque, por exemplo, muita gente faz plano de leitura de um ano. Inclusive, eu já li a Bíblia em um ano, só que se você for ver o quanto que eu absorvi dessa leitura, foi pouquíssimo. Porque é uma leitura corrida, né? É uma leitura corrida, você vai ler quantos capítulos num dia, mas você não tá parando lá, você não tá, assim, realmente vendo o que o autor quer falar nisso, você não tá realmente entendendo o que foi feito, qual foi a mão de Deus sobre isso. Às vezes as pessoas têm dificuldade com o Levítico, com números, e eu passava batidíssimo. Nossa, eu passava batidíssimo. Eu só lia assim, tá bom, tá. Então o templo foi feito desse jeito assim, pulando aqui, cheguei aqui, tá bom, isso aqui. Ou tipo as genealogias, tipo, tá, filho de quem? Tá bom, isso aqui tá o suficiente, eu vi que isso aqui. E às vezes a gente não medita sobre isso, sobre o que o nosso Deus está querendo dizer neste período, neste capítulo da Bíblia, neste versículo, nessa pequena parte. E você coloca de uma forma muito prática isso no seu livro. Inclusive, eu achei isso muito legal, porque isso fez com que eu coloquei um post-dezinho com eu não vou saber falar no latim, mas oratio é os 4 pontinhos, né? De meditar, ler, meditar, orar e contemplar. Sim. Eu não vou saber falar Legal. no termo lá. Que legal! Mas foi muito bom pra mim. Acho que você tocou num ponto muito, muito, muito importante, porque, como a gente falou anteriormente, o que vai mudar e ajudar a gente a não cair nesse tipo de comportamento, né, de ver as disciplinas como tarefas no nosso checklist e de se relacionar com elas de um jeito superficial, em primeiro lugar, perceber o relacionamento real com Deus, um relacionamento pessoal. Então, é Deus caminhando do seu lado todos os dias, Jesus junto com você, momento a momento. E aí isso implica a gente ter reverência, ter temor, claro, mas também ter intimidade, ter confiança. E saber que esse acesso é o tempo todo, o dia inteiro. Eu não posso deixar Deus lá em casa, ou deixar Deus lá na igreja, entendeu? Ele caminha comigo, ele vai comigo onde eu vou.
E isso significa também, por outro lado, que eu tenho acesso a ele a qualquer momento. Então, eu converso com um número muito grande de pessoas sobre esse assunto, e muitas me falam isso. Eu não tenho tempo para orar. A minha rotina é muito intensa, o meu trabalho é muito pesado, muitas mães que têm crianças pequenas, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Só que aí é que tá, gente, olha a grande ilusão que a gente vive. Tempo você tem. O problema é que você não usa esse tempo para conversar com Deus, que está com você o tempo todo. Você usa o seu tempo para fazer outras coisas. E aí você dedica seu foco, sua atenção para ouvir podcast, para ouvir música, para assistir um vídeo no YouTube, para ficar nas redes sociais. Então pensa só nisso, só nesses momentos ao longo de um dia que a gente já criou esse hábito e isso já virou um vício que a gente faz no modo automático. Quantas vezes você vai para o celular? Quantas vezes você vai, seja para qualquer aplicativo, seja para redes sociais, ou para o YouTube, ou para o Spotify, e aí você mesmo pode estar falando assim, mas eu estou fazendo algo útil, estou ouvindo o podcast das Morávias, que é muito bom e abençoa muito. Sim, tem muitas coisas ótimas que a gente pode ouvir, que nos abençoam e nos aproximam de Deus, mas a gente pode usar muito desse tempo que a gente vai para o celular para conversar com Deus também. E aí são várias disciplinas diferentes que a gente pode exercitar aí, entendeu? Nem sempre tem que ser uma oração profunda ou demorada, ou esse ideal que a gente coloca, né, de pegar o meu caderno, de abrir a minha Bíblia, de ter tempo com Deus. Claro que uma mãe que está amamentando não vai conseguir fazer isso. Alguém que tem vários filhos pequenos, chamando, dependendo, cuidando, não vai conseguir fazer isso. Mas ela consegue conversar com Deus enquanto ela amamenta, enquanto ela põe uma roupa para lavar, enquanto ela lava a louça. A gente consegue conversar com o Senhor enquanto a gente faz outras coisas. E é a mesma coisa com a meditação, Lu. Para isso ser mais real, eu tenho que ter mais consciência de Jesus caminhando comigo ao longo do meu dia. Então, por exemplo, como que você acorda todas as manhãs? Eu sempre falo isso. Quem já tem o hábito de me ouvir, vai ouvir de novo. Como você acorda todas as manhãs? Então, a maioria das pessoas agora acorda com o celular também, né? E aí já fica aqui no celular, e aí já passa 10, 15, 20 minutos de você consumindo informações ali. Tudo bem, você pode seguir pessoas muito legais, pode ter informações legais pra gente ver, mas também tem muita coisa inútil, tem muita coisa nada a ver. E não é tanto uma questão da qualidade do conteúdo que você está consumindo, mas é que você acorda e você já configura o seu coração nessa direção de consumir um monte de informação aleatória e você já acorda preocupada, assustada, às vezes atrasada, porque você ficou muito tempo ali no celular, e aí, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa, eu esqueci disso, hoje é quarta-feira, eu tenho que fazer aquilo outro, vai acontecer isso hoje eu não posso esquecer de levar aquilo. Então, você já dispõe o seu cérebro para acordar nesse ritmo confuso, caótico, e geralmente isso vai orientar o restante do seu dia todo. E você passa o dia todo assim, correndo atrás das coisas, apagando incêndio, resolvendo urgências e emergências, sem prestar atenção no que você está fazendo, sem ser intencional, sem estar presente para aquilo que está acontecendo. Então, só de mudar esse hábito quando você acorda, vocês já vão ver que isso vai fazer uma diferença enorme. Façam isso, meninas. Sim. Você coloca isso no seu livro. Sim, na parte de oração você fala também. Sim. E eu coloquei, eu tentei trazer pra prática também, porque o seu livro é muito prático, então eu tô tentando trazer todas as práticas pro meu dia a dia. É claro que colocar todas, às vezes, é difícil. Mas eu percebo a clara diferença dos dias em que eu acordo, mas com o celular longe. Então, eu acordo com mais calma, que isso, quando a gente acorda com o celular, parece que, tipo, só a luz do celular já nos deixa já meio ansiosos. Então, parece que eu acordo com mais calma. Aí eu vou lá fazer um café pra mim, passo um café, faço meu café da manhã. Tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. Faço meu devocional, faço uma skincare, assim. Eu posso até olhar, assim, tipo, a hora no celular, mas não é como se eu tivesse aberto ele e entrado nesse mundo. Agora, os dias que eu acordo e, tipo, já olho o celular, já tem notificação, eu já entro nas notificações, parece que eu já me perco lá e, sem brincadeira, vai meia hora
Nessa nessa brincadeira. brincadeira, né? Sim, é uma citação que. Só um comentário, uma frase que você coloca no seu livro, se eu não me engano, tá na disciplina da simplicidade, é que não nos falta tempo, nos falta amor. E ela mexeu muito comigo quando eu li, porque pra gente amar algo também tem a ver com os nossos hábitos. E até com essa questão, né, da gente acordar cedo, sabe? O que que eu amo mais? Pra que eu tô direcionando o meu coração? Será que realmente me falta tempo? Sim. Exatamente. E aí que tá a questão. A gente já tá viciado. Então é um hábito que a gente criou, entendeu? Porque sei lá, 15, 20 anos atrás, não tinha celular. Então a gente não fazia isso, a gente não acordava desse modo. E por isso que as disciplinas são hábitos que a gente precisa criar também. Então, criar esse hábito de acordar e fazer uma oração e conversar com Deus. Tem pesquisas falando isso, sabe, Lu? Que se você acorda com a luz do celular, isso interfere na produção hormonal, porque a gente tem que acordar com a luz do sol mesmo. Tanto que é legal você abrir a cortina, se expor para o sol, né? Ficar um pouquinho ali com aquela luz do dia mesmo, para o seu cérebro ir acordando aos poucos. Quando a luz já vem direto no nosso rosto, isso interfere a produção hormonal e atrapalha até essas questões mesmo da gente, do nosso corpo funcionar. Então, se você não vai para o celular, se você conversa com Deus, tudo isso que você falou, enquanto você toma um banho, enquanto você faz uma skincare, enquanto você prepara o seu café, já vai fazendo seu devocional, entende? No sentido de que você já vai conversando com Deus, já vai ler. Aí, muitas pessoas também me falam isso, olha, dica importante. Minha mente se perde, eu fico pensando em várias coisas, meu pensamento é acelerado, e aí eu não consigo orar. Coloca tudo isso na oração, gente. Então, imagina isso, você acordou, aí você já começa a se preocupar. Nossa, hoje eu tenho uma prova muito difícil, eu tenho semana de provas na faculdade, e aí você já começa a ficar falando com você mesma e sozinha, se preocupando com essas questões. Coloca isso na oração, entende? Senhor, hoje eu tenho essa prova importante, me ajuda a ir bem, me ajuda realmente a lembrar das coisas que são importantes, me ajuda a me preparar para isso. Essa semana é uma semana mais difícil, então me dá sabedoria para eu cuidar dos limites, me ajuda a proteger, dormir mais cedo para eu estar melhor nas manhãs para fazer a minha prova. Então, quando a sua mente devagar por causa de alguma ansiedade ou alguma preocupação, traz aquilo em conversa com Deus. Também é um outro hábito, gente, muito simples, que vocês vão ver o quanto vai fazer diferença, impactar a sua rotina. A gente fica o tempo inteiro falando com a gente mesmo. A gente fica o tempo inteiro alimentando ciclos de pensamentos que nos levam para a ansiedade, para a preocupação, para o desespero, para o desânimo. E tudo baseado no nosso medo. Aí a gente fica traçando estratégias de como a gente vai funcionar, como vai fazer, como vai resolver. Esse é o ponto que as disciplinas vão combater. Eu não tenho controle de nada, a minha vida não é sobre mim. E o Senhor me chama a viver cada dia com Ele. Todas essas lutas, todos esses desafios, todos esses problemas vão ser vividos em relacionamento com Deus. Então, quando eu oro e faço essas pequenas orações ao longo do meu dia, eu estou trazendo meu coração preocupado e ansioso e falando para mim mesma que eu posso confiar em Deus, que Ele vai me guiar nessa situação. Lembrando da palavra dele, a palavra dele diz isso, então eu me aproprio daquilo que a palavra diz e eu aplico aquilo naquele momento, sabe? O Senhor prometeu que ele vai me guiar, que todos aqueles que buscarem ele vai dar a direção de qual caminho seguir. Então eu busco e eu me aproprio dessa promessa e eu coloco essa palavra em ação naquela situação que eu estou vivendo, vocês percebem? Então, por isso que as disciplinas são tão práticas e são orgânicas, como vocês falaram também outras vezes na nossa conversa, sabe? Eu achei até interessante você falar, Lu, que você se aproximou mais de Deus na pandemia, porque na pandemia foi um momento em que as pessoas pararam de ler a Bíblia, pararam de buscar Deus, porque parou de ter que ir para a igreja. Então, assim, eu tinha o hábito de orar porque eu ia para a igreja, já que eu não vou mais na igreja, então eu não oro mais. Eu tinha o hábito de abrir a Bíblia quando eu estava lá no culto. Agora que eu não vou mais para a igreja, eu não leio mais a Bíblia. Então, tem estatísticas e tem números falando isso, que o número de cristãos professos, engajados, sabe, que têm o hábito de ir na igreja, caiu muito durante a pandemia.
E desde então, todos os anos, né, as associações bíblicas sempre soltam esses números. Todos os anos diminui o número de cristãos que leem a Bíblia. Então, isso é que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai cair nessa ilusão de que eu tenho o controle da minha vida e que eu sou responsável por fazer a minha vida dar certo. E aí eu lembro de Deus de vez em quando, igual você falou, e aí eu oro e peço socorro de vez em quando para Ele. Mas não é assim que os discípulos de Jesus foram chamados para viver. Não é assim que os homens e as mulheres que caminham com Jesus são chamados para viver. Esse nosso relacionamento com Deus precisa estar no nosso estilo de vida, precisa estar bem enraizado nos nossos hábitos. Por isso que nós podemos conversar com o Senhor ao longo do dia, em todos esses pequenos momentos, quando você está se deslocando no ônibus, no metrô ou no carro, sabe? Também é super normal você estar no Uber, você fica no celular, fica vendo coisa no celular. Aproveita esses momentos de deslocamento para conversar com Deus, para orar por isso que vai acontecer, para onde você está indo, para interceder por aquelas pessoas que você vai encontrar. Aí o seu pensamento divaga, você lembra de uma outra pessoa, traz ela para a oração também, ora por ela. Isso são pequenos hábitos que vão fazer muita diferença. A meditação, por exemplo, você teve esse momento de leitura bíblica pela manhã, e eu recomendo que seja feito de manhã, porque é o melhor momento, onde você ainda acordou, então você ainda não colocou nada na sua mente. Então, o ideal é você se alimentar pela manhã com a palavra de Deus. Antes de ir para o celular, antes de começar a trabalhar, antes de começar a sua aula, antes de começar a cuidar da casa, seja qual for a sua rotina. E você pode fazer isso ouvindo em áudio enquanto você prepara o café da manhã, se você não tiver tempo, por exemplo, para sentar e abrir a Bíblia. Se você tiver 10, 15 minutos, faça isso. Proteja esse momento para você ouvir a palavra do Senhor e responder essa palavra em oração. E aí, ao longo do seu dia, você pode lembrar daquilo que você leu. Se você não lembra, você pode pegar de novo no aplicativo da Bíblia, entendeu? E aí sim, usa o seu celular. Instala, gente, aquele aplicativo maravilhoso do YouVersion na Bíblia. É um aplicativo, sabe? Tem planos de leitura bíblica, tem a Bíblia em áudio, tem várias versões que você pode comparar, tem aquelas ferramentas de meditação diária também, sabe? Para você ter um tempo de oração que ajuda demais a orar e a meditar, quem tem dificuldade. Muitas vezes eu faço isso, eu leio a Bíblia aqui em casa pela manhã e oro com o meu marido, e aí eu saio para o meu trabalho, e eu vou de ônibus, 40 minutos. Muitas vezes, nesse trajeto, eu abro o aplicativo e aí eu releio algum trecho que me chamou a atenção da leitura que eu fiz antes em casa, e vou meditando naquela palavra, conversando com o Senhor sobre aquilo. E isso, gente, faz muita diferença, sabe? Mastigar essa palavra, sabe? Deixar essa palavra realmente entrar. Não é só ler e já seguir para outra coisa e esquecer completamente o que eu li. É ter essa palavra como uma palavra de vida, uma palavra preciosa que me sustenta e me alimenta. E vocês vão perceber o quanto isso é rico, o quanto isso te fortalece. Aí eu chego no meu trabalho, vou trabalhar, vou fazer as coisas. Tenho uma reunião. Antes da reunião, eu paro segundos e oro por aquela reunião, entendeu? Peço para Deus me abençoar, me conduzir naquela reunião, para as decisões serem bem feitas. Ao longo de todo o dia, a gente pode ir conversando com o Senhor, tendo pequenos momentos de oração, relembrando do que Ele falou conosco, e quando a gente precisa tomar uma decisão importante, quando você está num momento de provação ou diante de uma tentação, aquela palavra que você se alimentou antes é que vai te sustentar para as escolhas, para as decisões e para os comportamentos que você tem que ter ali. Se você não se alimentou antes, você não vai ter nada para te sustentar naquele momento. Por isso que é tão perigoso cristãos que não oram, que não leem a Bíblia. Porque no dia a dia nós somos cheios de obstáculos, armadilhas, provações, tentações, e você não vai conseguir ser orientado pela palavra se a palavra não habitar em você. Por isso que as disciplinas são tão importantes. E a gente pode sim fazer isso ao longo do nosso dia,
independente do nosso contexto, adaptando, claro, a forma, né? Por isso que eu não gosto tanto de falar como você vai orar, como você vai meditar, como você vai jejuar, porque isso vai depender de cada contexto, do seu ritmo, do que está acontecendo na sua vida, de como você é. Eu tenho certeza que a sua forma de orar pode ser diferente, às vezes, da minha forma, porque é um relacionamento pessoal. Então, Deus respeita as características pessoais de cada um de nós. E Ele fala com cada um de nós do nosso jeito, né? Do jeito que Ele criou cada um de nós. Enfim, falei pra caramba, né? Nossa, mas eu tô Foi só ótimo. ouvindo, eu tô aproveitando, eu tô, tipo assim, absorvendo, igual fazendo fotossíntese. Sim, tipo assim, só absorvendo esse conhecimento. Mas é muito bom, Vanessa, porque Muito é bom, verdade. Ele nos mostra que Ele é um Deus é acessível, prático. sim. E, sim, é possível fazer. É possível você ter esse relacionamento com Deus. Ele é acessível, ele é pessoal. E eu acredito que é isso que muda realmente a nossa forma de viver. Entender que Deus, ele está perto de você. Você pode não tocá-lo fisicamente, mas você pode Sim. tocá-lo, você pode senti-lo. E você pode buscá-lo, porque ele está lá de braços abertos. E como a gente falou durante esse podcast inteiro, é prático, é simples, são coisas pequenas. A gente aqui complica às vezes. Sim, a gente complica, porque às vezes a gente tá com as nossas prioridades todas bagunçadas, né? E às vezes a nossa prioridade realmente não é Deus. Mas quando a gente busca ele se faz acessível a nós e é prático, é fácil, né? Exatamente. E entra na rotina daí do seu dia, entende? Não é assim, ai, nossa, depois que eu fizer todas essas coisas, aí eu vou orar e ler a Bíblia. Aí eu tô cansada e não sobra tempo, aí eu falo, hoje não deu. Aí eu vou ficando culpada por isso também. Ai, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia. Não, gente, inclui na rotina, faz isso enquanto você faz outras coisas. Proteja um tempo para você ficar quieto, sozinho, com a Bíblia aberta, em oração. Mas faz isso também ao longo do seu dia, enquanto você se dedica para as outras atividades. A nossa mente está sempre prestando atenção em alguma coisa. Treina ela para prestar atenção em Deus também, para retomar algo que você leu da sua palavra, meditar nessa palavra, conversar com Deus sobre isso e fazer isso ser uma realidade para a sua vida, né? Não se iluda achando que todas as outras coisas são mais importantes e quando você acabar todas as outras coisas, aí você vai ter tempo de orar ou ler a Bíblia. Ou quando as provas acabarem, quando eu chegar nas férias, eu vou conseguir fazer meu devocional. Quando meus filhos crescerem e eu não precisar mais amamentá-los. Quando eu me aposentar. E aí, quando você vai ver, você passou a vida toda sem conhecer a Deus. Então, não. A própria palavra fala que o tempo é hoje. Hoje. Ontem eu não consegui. Beleza. Hoje é o dia de buscar o Senhor. Presta atenção nele, foca sua mente nele. Você vai ver que isso também vai impactar em tudo que você fizer no restante do seu dia. Amém. Nossa. Foi muito bom. Muito eu ficaria bom. horas aqui conversando sobre eu isso. nem percebi o tempo passar. Eu olhei assim, até passou o tempo, mas Passou. realmente é muito bom. Muito obrigada, Vanessa, por eu topar estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito abençoadora. A gente com certeza vai levar isso pra nossa vida cotidiana, pra nossa vida pessoal. Sim, com certeza. Realmente. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de quem estiver assistindo. Como abençoou a nossa, né? Sim, abençoa muito a nossa. Muito obrigada, Vanessa. Eu vou até pegar aqui o livrezinho pra mostrar pro pessoal. Tá faltando um, mas tá valendo. Obrigada, meninas. Eu agradeço muito também vocês trazerem esse assunto, divulgarem isso, porque é muito importante. A gente precisa encorajar outras pessoas na prática das disciplinas e que não é algo impossível de ser feito, que dá sim pra gente fazer na nossa rotina. Sim, aqui ó, os livrinhos. Então só com 2, porque o outro eu tava lendo. Mas são lindos. São o outro tá aqui, ó. Eu pego. Aí, ó. Eu pego o terceiro aqui. Sim. Fofo. Aí, ó. Cada uma com um. Dá pra gente tirar um print e fazer a foto. Mas muito bom, Vanessa, pessoal. Garantam o seu livro, garantam o seu box de disciplinas espirituais. Vale muito a pena. Com a Purpose Paper. É um material sensacional e, como você viu nesse podcast, você precisa disso, você precisa viver esses hábitos, incrementar esses hábitos na sua vida espiritual. Para você estar mais próximo de Deus, isso é para você poder ter uma vida mais próxima dele. E esse é o nosso desejo. O desejo é que você possa realmente se aprofundar nesse conhecimento, se conhecer a Deus
ser conhecido também por ele. Então, Sim, amém. tenho certeza que esse material vai ser ótimo para vocês. Muito obrigada, Vanessa, pela Muito sua obrigada. presença mais uma vez. Nós estamos muito Foi um prazer. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Agradeço pelo carinho, pela divulgação do material também, por vocês também espalharem essa mensagem, que não é uma mensagem minha. Eu vejo assim que Deus tem interesse de que a igreja se fortaleça. Deus tem interesse que homens e mulheres o conheçam mais e busquem a Ele de verdade. E as disciplinas são esse caminho, né? E então eu fico feliz de ver vocês também compartilhando essa mensagem. Os outros temas que vocês vão abordar aqui no podcast também vão continuar fortalecendo e aprofundando isso. Então eu também agradeço muito vocês por essa coragem e continuem firmes aí nessa jornada, porque essa é a vontade de Deus mesmo. Amém. Eu espero que a próxima a gente possa se encontrar pessoalmente. Possa ser presencial, sim, por favor. Porque assim, durante a conversa inteira eu só fiquei pensando, eu quero um abraço dela. Eu queria tanto que ela estivesse aqui. Mas é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham aproveitado. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, encaminhe pro pessoal dessa igreja. Não se esqueça de conhecer também o que a Vanessa tem falado, né, no perfil dela. Se você puder aí dar o seu perfil pro pessoal conhecer. No Instagram é o @VABelmonte. E tem o YouTube também, que lá também vão ter alguns vídeos. Tem outras palestras também que eu falo sobre o tempo, né, sobre o calendário cristão, sobre as disciplinas. E todos os links estão lá no perfil do Instagram também. Na bio tem o link para todas essas outras coisas também. Ah, ótimo. Perfeito. Então, já tá tudo em um lugar só, você consegue encontrar tudo isso só já acessando o Instagram. Isso. E também, se você quiser conhecer um pouquinho mais... Se você quiser assistir mais conteúdos como esse, relacionados a tudo isso que a gente tá conversando, basta você acessar multi.ipb.org.br. Também nos siga nas nossas redes sociais, que é @moravias_, e também o Instagram da IPB, que é @IPBOficial. E nos acompanhe por aí. Sim, você pode assistir a primeira temporada do nosso videocast. Sim. Também aqui no canal da IPB. E fique ligado. Fique ligado, porque tem muito episódio, tem muita coisa boa. legal. Muita coisa boa pra sair nessa segunda temporada. A gente tá muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Sim. E esperamos que seja uma bênção na vida de cada um e também uma como tem bênção sido na igreja. Amém. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.